Graça e paz! Graça e paz! Hoje nós estamos aqui de volta para falar mais uma vez sobre casamento, a série Casamento. Já faz uns dias que nós não gravamos um vídeo falando de casamento e nesse período aí a gente inseriu lá no canal do YouTube um vídeo de um louvor que eu gravei chamado Descanso. Se você não ouviu, não viu, procura lá e ouça e veja nós cantando. E o tema de hoje para esse vídeo, ele será assim: o inimigo dorme ao lado. Não que o esposo ou a esposa sejam inimigo um do outro, né? Talvez até alguns desses casais podem pensar que sim, mas essa não é a ideia de primeiro ponto. É só um tema para a gente poder refletir um pouco naquilo que nós vamos falar hoje. Tem um texto bíblico que diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Será que é possível caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? A versão King James diz isso. E nós queremos aprender um pouco a respeito disso. É possível caminhar lado a lado se não estiver de acordo? É possível. O quanto você conhece dessa pessoa que está ao seu lado? Ou o quanto ela conhece de você? Pode parecer meio assustador e até às vezes nós lutamos contra isso, mas essa experiência ela pode ser maravilhosa, libertadora, a experiência de você aprender a ajudar o outro. É impossível descrever a necessidade imensa que as pessoas têm de serem ouvidas, de serem levadas a sério, de serem compreendidas. E no casamento isso é imprescindível. Se você disser que não tem nenhum problema nesse quesito, nessa questão de abrir o seu coração, de falar o que você sente, de dizer tudo aquilo que você pensa, então você está num patamar elevado. Mas a maioria das pessoas vão dizer que não. Vão dizer que elas têm problema, que elas têm dificuldade em abrir o seu coração. E por isso esse tema, né? O inimigo dorme ao lado. Tem até um filme, né, com a Julia Roberts dizendo dormindo com o inimigo. E aqui a gente não está falando nada de questão de violência, jamais. Mas nós precisamos sim conhecer o nosso cônjuge, abrir o nosso coração para ele, dizer aquilo que nós estamos sentindo, para que ele possa nos entender. Ninguém nessa terra pode se desenvolver livremente sem encontrar uma vida plena, sem sentir-se compreendido por pelo menos uma pessoa. E o importante é que essa pessoa ela seja nosso cônjuge, que nós venhamos a falar com ela verdadeiramente, para que ela coloque para fora, seja clara, né? Diga, não tenha medo de falar, porque quando isso não acontece no relacionamento, infelizmente, se procura fora, se fala com outra pessoa, se fala com outros, e isso, depois eu vou falar de um problema que pode ser gerado no casamento, que é muito grave. Depois, tá dando a dica. Só que o filme acho que é Sharon Stone, não é? Não, Julia Roberts. Julia Roberts. Ela assiste, dormindo com o inimigo. Ela assiste mais que eu e lembra mais de música do que eu. Mas agora vamos voltar para a série de casamento. Na sociedade, hoje em dia, nós temos um problema no sentido dessa relação da autenticidade. Quando a gente fala de ser autêntico, né? Hoje as pessoas elas não são autênticas. Tem um autor chamado Zygmunt Bauman e ele fala a respeito das máscaras, né? As pessoas colocando máscaras. E isso a gente pode ver, vou dar um exemplo, que é o exemplo que ele dá, né? O Zygmunt Bauman ele fala quando as pessoas elas vão ao shopping. Geralmente elas vão lá, elas colocam umas máscaras, né? Porque elas não são de fato o que ela é no dia a dia. Ali elas se transformam. Se transformam para quê? Porque ela muda o seu jeito de andar, ela muda o seu jeito de falar, ela muda o seu jeito de comer, porque ela está num ambiente onde ela está se transformando. E isso às vezes acontece no relacionamento, no casamento. E nós precisamos aprender a tirar essas máscaras, a tirar a máscara e ser autêntico. Ser verdadeiro, ser nós, ser o eu, aquilo que está aqui dentro, não ser alguém falso, né? Que é aquilo que nós não somos. E para isso nós precisamos de uma pessoa que, como foi dito, de alguém que a gente confie, um confidente, e essa relação ela precisa acontecer no casamento. É o esposo que precisa conhecer o coração da esposa, é a esposa que precisa conhecer o coração do esposo. É nesse ambiente, é nesse espaço que nós precisamos abrir o nosso coração.
E eu preciso mostrar essa pessoa. Agora, o que é uma pessoa? O que eu sou como pessoa? O que você é como pessoa? Vou citar aqui alguns pontos do que é ser uma pessoa. Uma pessoa é aquilo que ela pensa, aquilo que ela julga, aquilo que ela sente, aquilo que ela valoriza, aquilo que ela honra, aquilo que ela estima, aquilo que ela ama, aquilo que ela detesta, aquilo que ela teme, aquilo que ela deseja, aquilo que ela espera, aquilo que ela acredita e aquilo que ela se compromete. Isso é ser uma pessoa. E quando nós estamos falando aqui no sentido de conversar, de falar, eu não estou dizendo que é para acusar o outro. Olha bem, o que eu penso. Eu não estou dizendo que eu penso em relação a ela. Porque para olhar a questão do defeito é muito simples. E acusar é simples demais. E isso nós vemos sendo repetido todos os dias. Mas o que eu penso, usando essa crise que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do Covid-19, o que eu penso o quanto a isso, o que eu sinto quanto a isso, quanto de temor, o quanto de medo isso traz para mim. Então, isso eu preciso falar, e isso eu preciso expressar para que a pessoa que está do meu lado, ela possa verdadeiramente saber o que está acontecendo comigo. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados. Por quê? Esses são aspectos que definem a minha pessoa, ele vai definir quem eu sou. Só que esse é um processo de mudança, ele não é estático, ele não é parado, ele está mudando constantemente. A não ser que o meu coração e minha mente estejam bloqueados, fechados num cofre, isso deixa de haver mudança, mas não é assim. Por exemplo, nós somos casados há 33 anos, você já sabe disso, a gente já contou aqui. Né? Não parece, mas é. Então, aquilo que eu pensava quando nós casamos, já não é mais do mesmo modo, é diferente. Aquilo que eu sentia quando nós nos casamos, já não é mais do mesmo modo. Ele vai sofrendo alteração. E as circunstâncias vai nos levando a ter essa transformação. Minha mente não está bloqueada e nem o meu coração. E eu preciso fazer com que ela participe disso. Não é para acusá-la, é para fazer aquilo que eu sinto. Eu tenho os medos. Ela sabe de alguns, eu converso com ela e falo, né, porque a gente participa e eu tenho medo disso, eu fico assim, assado. Assado não, né? A gente participa para que ela possa entender o que está acontecendo, mas não é para acusá-la. Não estou, meu coração não está bloqueado, não, ele está em mudança e eu preciso abrir meu coração para ela, para que ela me conheça verdadeiramente. E por que nós temos medo de dizer quem somos, né? Pensamos no mal que isso pode causar em nosso relacionamento, que pode haver não compreensão da parte do outro. Zygmunt Bauman, ele vai dizer o seguinte: o medo e o mal são irmãos siameses. Não se pode encontrar um deles separado do outro, ou talvez sejam apenas dois nomes de uma só experiência. Um deles se referindo ao que se vê e ouve, o outro ao que se sente. Um aponta para o lá fora, para o mundo, o outro para o aqui dentro, para você mesmo. O que tememos é o mal. O que é o mal? Nós tememos. Essa é a fala dele. E a Bíblia ela vai dizer assim: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Isso está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, na Bíblia, a Mensagem. Há uma história na Bíblia muito interessante, todo mundo conhece, né? A partir de Juízes capítulo 13, se conta lá a história de Sansão, aquele homem forte, bonito, corajoso, escolhido desde o ventre da mãe para ser um nazireu, ou seja, separado para Deus. Mas essa história até do primeiro casamento, não vou falar a respeito dele, é só para que você entenda o que pode acontecer no seu casamento quando você não se abre com o seu cônjuge, não tem coragem de falar o que você está pensando, sentindo. Mas nesse primeiro casamento dele, né, que ele vai e fica lá enfeitiçado
por essa mulher do povo filisteu, que não era para ele fazer isso, mas ele disse para o seu pai, vai lá, eu quero casar com ela, e pede a moça em casamento, e são 7 dias de festa, e nesses 7 dias ele lança ali algo, né, ele lança uma perguntinha. Um enigma. A palavra me fugiu aqui. Ele lança um enigma para que seja descoberto ali pelos filisteus. E eles, não conseguindo descobrir aquilo, ficam importunando a esposa de Sansão para que ela conte o que está acontecendo, para que ela fale, né, como eles vão desvendar esse enigma, para que eles não percam a aposta. E ela, no desespero, fica importunando o marido para que ele conte, porque ela foi jurada de morte. Se você não fizer tal coisa, nós vamos matar você e a sua família. Só que o que acontece? Ela consegue tirar o segredo do marido. O marido desvenda o coração para ela e ela vai e conta para os filisteus o que era o enigma. E depois disso, né, Sansão vai e causa uma tragédia. Leia lá. A partir de Juízes 13, 14 e 15, você vai ver toda a história de Sansão. Mas o que acontece ali? Ela acaba morrendo, a sua família também. Acontece ali uma grande tragédia. Se você parar para pensar agora, será que já aconteceu alguma coisa ruim no seu casamento porque você não teve coragem de abrir o seu coração para o seu cônjuge? Eu posso dizer que sim. Já tive problemas por isso, problemas com dívidas, problemas com a minha filha, porque eu não tive coragem, fiquei com medo. O medo me causou algo que poderia ter sido resolvido tão facilmente. Se a esposa de Sansão tivesse, se ela abrisse o coração para o seu marido, não teria acontecido tamanha tragédia naquele momento. Então é isso que eu quero deixar para você nessa noite, né? Converse, abre o seu coração. Pode ser nesse dia também, tá? Não precisa ser nessa noite, pode ser nesse dia, tá? No dia que você estiver assistindo. Mas é possível com o passar do tempo você adquirir confiança e ele também adquirir confiança em você, para que vocês possam ser felizes, né? Que essa pessoa que você escolha para ser o seu confidente seja o seu esposo. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Só contando uma história dessas nossas conversas, né? Eu falei uma reunião que eu tive com alguns casais, só que a gente separou um homem para um lado e mulher para outro, e eu conversando com os homens, eu disse assim, fale para sua esposa aquilo que você sente, o que você está sentindo. Aí ele disse, esse esposo disse assim, mas por quê? Ela não vai resolver? Então não vou falar. Eu disse, mas não é para que ela resolva, o problema é para que ela participe, ela saiba do que está acontecendo. Porque quando ela não sabe do que está acontecendo, isso gera um pouco de confusão. Então, quando você abre o seu coração, ela sabe o que está acontecendo. Quando ela abre o coração, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o medo que ela tem, eu sei a insegurança que ela tem, eu sei aquilo que é trauma, aquilo que é dor, porque ela está abrindo o coração, fica mais fácil. Quando eu abro o meu coração, ela participa da minha vida. Quando ela abre o coração, eu participo da vida dela. Nós seremos amigos, nós não seremos inimigos. O inimigo é aquele que espreita, é aquele que esconde. O inimigo, ele não fala para você aquilo que ele pensa. Por quê? Porque ele é inimigo. Por isso que o termo, só para a gente poder brincar um pouco, é o inimigo do meu lado. Não pode ter segredo naqueles que são amigos, naqueles que são companheiros. Não há segredo. E o segredo é do coração. Não é para que você resolva a situação de imediato, não é isso, mas ela participa, ele participa, abre o coração, converse, fale, ande junto. O texto do apóstolo João, né, capítulo 4, versículo 18, é interessantíssimo, quando ele diz que o amor amadurecido, ele expulsa o medo. O amor maduro, se você tem o seu amor maduro, é aquele que já passou por algumas experiências, você vai ver que esse amor maduro, não há medo de eu falar os meus medos para ela, não há medo dela falar para mim as suas inseguranças e aquilo que ela afeta. Por quê? Porque o amor é amadurecido. Isso vai nos fortalecer e nós vamos vencer, né? Caminhar e vencer. Então, nós queremos mandar um beijo no seu coração e pedir que Deus abençoe você de uma maneira maravilhosa. Casamento é bom demais. Essa semana eu falei algo, hoje de manhã, né? Nem foi essa semana, né? Foi hoje de manhã, a gente conversando, eu falei algo para ela. Eu tenho um sonho
ela sabe do meu sonho, mas esses dias aconteceu algo, eu falei, Deus, eu não quero mais abrindo mão daquilo que é o sonho, porque a gente está tendo um tempo tão gostoso. Eu falei para Deus, né, mas Deus está no controle, tá, irmãos? Não fique assim achando que eu vou desobedecer. Se Ele falar para a gente faz, tá bom? E eu quero que seja assim, que seu casamento seja uma bênção. Abra o seu coração, converse com a sua esposa, não acuse o seu marido, não acuse a sua esposa. Abra o seu coração e fale dos seus medos, dos seus traumas, tá bom? Um beijo no seu coração, graça e paz. Tenha uma vida plena e feliz com o seu cônjuge. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém.